Se você sente que tem algo grandioso para acontecer na sua vida por esse tempo, mas você não sabe explicar o que é, esse vídeo é para você. Deus não me trouxe aqui por acaso, queridos. Ele me trouxe aqui porque Ele deseja te dizer algo. E o que Deus deseja te dizer nesse tempo é: se prepare, porque o que está vindo não é comum. E se você não estiver preparado, você pode perder um momento que vai mudar a sua vida. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque Deus quer falar com você. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Paulinho por aqui, chegando para mais um vídeo, para mais uma reflexão, para mais uma palavra do coração de Deus para abençoar o seu coração. E no vídeo de hoje eu quero trazer e compartilhar com vocês 3 sinais que Deus nos dá quando de fato algo grandioso está para acontecer nas nossas vidas. Eu não tenho dúvidas de que, apesar de nós muitas vezes não enxergarmos, não entendermos, os sinais, as coisas que acontecem à nossa volta, Deus está trabalhando a nosso favor, Deus está trabalhando ao seu favor. Então vamos juntos, porque nesses 3 pontos, queridos, que nós iremos compartilhar, certamente Deus falará aos nossos corações. E o primeiro ponto, queridos, é que Deus sempre nos prepara, Deus sempre prepara o ambiente, Deus sempre prepara as circunstâncias, Deus sempre nos prepara antes de nos entregar. E quando a gente vai analisar a Bíblia, quando a gente vai para a história bíblica, a gente vê que Deus nunca entregou algo grandioso, sabe, a alguém sem antes lhes ter avisado, sem antes lhes ter preparado, sem antes lhes ter deixado saber. Na sua vida não será diferente. De repente você pode perguntar: mas Paulinho, qual é a referência que você usa para isso? De onde você tira isso da sua cabeça? Não, nós temos padrões bíblicos, E em Gênesis, capítulo de 37 ao 41, onde nos conta a história de José, lembra José do Egito, A Bíblia nos deixa esse padrão muito bem estabelecido, muito bem claro para nós entendermos que Deus, Ele tinha uma promessa, Ele tinha uma visão, Ele teve um sonho para a vida de José, e Ele entregou esse sonho a José, mas antes de fato, de José ter alçado ao patamar, a posição, a condição que Deus havia reservado, preparado para ele, ele teve todo um tempo de processo, de preparo, de tratamento e treinamento. A gente vai ver na vida de José que ele foi vendido pelos seus irmãos, jogado num poço, numa cisterna, depois vendido, depois negociado, depois foi para a casa de Potifar, traído ali, pela esposa de Potifar, traído no sentido dela ter inventado uma história, Ele foi jogado num calabouço, e para só depois então, queridos, ele de fato ser apresentado à presença, ser levado à presença de Faraó, para ali ser usado por Deus para interpretar, o sonho de Faraó, e então ser ascendido, ser posto, ser postulado, ao título de governador de todo o Egito. Então a gente vê que existia um preparo, existia um processo, existia um tratamento, existiu situações que muitas das vezes, queridos, aos olhos do próprio José não fizeram sentido algum. Mas posso te lembrar de uma coisa, tem uma palavra em uma das palestras dele, do Steve Jobs, que ele disse que raramente, queridos, nós vamos conectar os pontos, dos fatos, das histórias das nossas vidas quando olhamos para frente. Raramente eles vão fazer sentido, mas quando nós olhamos para trás, a gente sim, então conseguimos, nós então conseguimos conectar os pontos, De repente na sua vida, as situações, as circunstâncias que você tenha passado hoje não façam sentido algum para você. Mas é porque você de fato está nesse treinamento, é porque você de fato está nesse preparo, está nesse processo. Mas quando você chegar lá na frente, você olhar para trás, aí sim você vai conseguir conectar todos os pontos, queridos, da sua história, da sua jornada, da sua trajetória, e só então farão sentido para você, entende? E aí, mais uma vez, eu quero
pontuar aqui para você, né? De repente, aos seus olhos, pô, você está perdendo tempo. Não, você não está perdendo tempo. Você está sendo preparado, né? Você não está atrasado, entende? Você está sendo preparado por Deus para tudo aquilo que Ele já tem reservado para você. O primeiro ponto é esse. O segundo ponto, nós já até falamos, né, em algum dos nossos vídeos passados, né? É que o céu se move em silêncio. Você vai ver que nós temos o costume, né, de falarmos, comunicarmos, sabe, de gritarmos para céus e terra, né, daquilo que nós desejamos fazer, muitas vezes nem daquilo que estamos fazendo, mas do que desejamos ainda fazer, né? Nós somos assim, mas o céu não. O céu, ele age em silêncio, entende? E aí provavelmente e certamente, né, tem coisas que Deus já está fazendo, né? Não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo na sua vida e você não está vendo. E porque você não consegue ver, queridos, porque você não está vendo, muitas vezes você acha que Deus não está trabalhando. Mas não, Deus está trabalhando, é porque Deus, ele age de fato, né, em silêncio, até mesmo para que nós mesmos não venhamos estragar as bênçãos, estragar o agir, o mover que Ele tem preparado para nós, que Ele está fazendo, né, em nosso favor, sabe? Eu falando com vocês, o que me vem, né, à mente aqui, a referência bíblica que me vem é a vida de Esther, a rainha Esther, lembra? Né? Pois a Bíblia vai dizer que enquanto, né, Mordecai estava trabalhando, né, e preparando ciladas ali, e o povo orando, clamando e nenhuma resposta de Deus, sabe, para aquela situação. Mas não é porque eles, né, não tinham tido nenhuma resposta até então que Deus não estava trabalhando. Pelo contrário, Deus estava agindo em silêncio, sabe? Então, na minha e na sua vida não será diferente, não é diferente e não será diferente, queridos. Não é porque você não está vendo, não é porque você não está ouvindo, não é porque você não está se apercebendo dos sinais à sua volta que Deus também não está fazendo. Pelo contrário, Deus está sim, queridos, trabalhando em meu e o seu favor, independente da gente ver ou não. Porque, na verdade, enquanto você acha, né, que nada está acontecendo, pelo contrário, Deus já está movendo. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Ainda que você não esteja vendo, mas você consegue acreditar que Deus já está movendo? Se sim, digita um amém aí, queridos. Toma posse dessas verdades, toma posse dessa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Isso é para te encorajar, para te ativar, para te levantar por dentro, sabe? Trazer fé e esperança no seu coração de que, ainda que você não saiba o que está acontecendo, ainda que você não esteja vendo nada à sua volta acontecendo, mas você creia que Deus já está agindo ao seu favor. Amém, queridos? E o terceiro ponto para a gente é que esse grande mover de Deus, esse grande momento, né, dessa virada, sabe, de Deus na sua vida vai ser de repente, querido. Eu gosto muito dessa palavra, né, dos de repentes de Deus, né, porque você vai ver que na Bíblia, né, em toda a história bíblica, quando o povo menos esperava, Deus chegava. A Bíblia diz que os discípulos, né, eles estavam em obediência em Jerusalém, juntos, reunidos, orando e buscando o Espírito Santo, quando de repente, ouviu-se um vento forte, veemente e impetuoso, sabe, um som, né, como que de um vento, e viram ali, né, línguas repartidas, né, como que de fogo, sabe? Então assim, foi a descida do Espírito Santo. Eles estavam buscando, mas eles não sabiam quando ia acontecer. De repente de Deus chegou e batizou todos eles, encheu eles, revestiu eles de poder, sabe? Na sua vida não será diferente, queridos. Na sua vida vai ser de repente também, quando você menos esperar, quando você menos sabe acreditar, né? Mas você tiver ali, com você permanecer, sabe, na sua posição, crendo, orando, clamando, buscando e fazendo aquilo que Deus já direcionou você fazer. É assim que o de repente de Deus nos alcança. E quando nos alcança, transforma as nossas vidas de uma vez por todas, queridos. O padrão de Deus é assim, né? O mover de Deus é assim. Porque quando Deus decide agir, acontece rápido, né? E aí você vai ver que o padrão bíblico é assim, né? É rápido, sabe? José foi dormir um dia como prisioneiro, né? Como escravo lá, acordou no outro
como governador. Davi um dia foi dormir pastor, levantou no outro, acordou no outro como rei. Então assim, o que eu e você precisamos entender e aceitar, queridos, as nossas vidas é que o mesmo Deus que demora no processo, ele acelera na promessa. Eu vou repetir isso, queridos. Não que Deus demore porque está atrasado, não, ele demora na sua visão. Porque fala a verdade, você não acha que Deus na sua vida está demorando? Na verdade ele não está demorando, ele está no tempo perfeito dele, né? Mas quando nós entendemos, né, que existe o tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus para nos alcançar, para nos abençoar, para mudar as nossas vidas, nós vamos entender e aceitar esse pensamento, né, que o mesmo Deus que para nós ele, né, muitas vezes demora no processo é o Deus que acelera na promessa. Amém? Eu quero declarar isso sobre a sua vida. O mesmo Deus que, de repente, na sua visão, queridos, na sua percepção, está demorando, sabe, no seu processo, né, na sua promessa, na sua bênção ali, é o mesmo Deus, sabe, que e vai acelerar também na sua promessa. Entende? Essa promessa vai alcançar, querido, a sua vida, a sua casa, a sua família, quando você menos esperar. Quando você menos esperar, Deus se levantará em seu favor. Você crê nisso, queridos? E aí, para a gente caminhar para o encerramento desse vídeo, preste atenção no que eu vou te dizer aqui, querido. Você não chegou até aqui por acaso. Existe algo que está sendo preparado no mundo espiritual. Você não consegue ver, mas o mundo espiritual já está trabalhando a seu favor. E quando isso se manifestar, meu irmão, minha irmã, ah, meu Deus, você vai entender porque Deus não te deixou desistir. E aí talvez hoje você esteja cansado, sabe? Cansada, né? De toda a labuta, de todo o trabalho, de toda a luta, de toda a guerra que você tem travado, né? De todo o processo que você tem vivenciado, que só você sabe, eu não sei, ninguém à sua volta sabe. Quantas lutas, medos, temores e tremores aqui dentro, ó. Só você sabe, querido. E muitas vezes você tem passado por isso sem entender nada, sem entender o porquê dessas circunstâncias e situações, sem respostas, né, para estas situações. Mas Deus hoje está dizendo para você, continue, porque o que eu estou preparando para você vai te surpreender. Amém, queridos? Você recebe essa palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? Se você recebe, digita amém. Amém, eu creio, eu recebo, Paulinho. E se essa palavra falou com você, comenta aqui embaixo. Eu estou me preparando. Comenta aqui embaixo isso, vai. Eu estou me preparando, porque fazendo isso você está se comprometendo com você mesmo, não é comigo, não, é com você mesmo, com aquilo que Deus, sabe, está fazendo na sua vida, com aquilo que Deus já colocou no seu coração. E se você quer destravar a sua vida e viver o seu propósito, eu vou deixar um primeiro link na descrição desse vídeo, ok? Clica lá, você vai ser inserido, né, no nosso grupo de WhatsApp ali. Diariamente eu subo palavras, mensagens, reflexões, louvores, né, sempre da parte de Deus, queridos, para abençoar a sua vida, para te levantar por dentro e não te deixar desistir daquilo que Deus já tem proposto para você. Tá bom? O segundo link eu vou deixar também na descrição, é o link para o meu e-book. E eu tenho sentido no coração, sabe? Eu tenho sentido da parte de Deus, queridos. Vendo aqui, lendo, né, os comentários de vocês, e muitos de vocês têm me chamado, né, no pessoal, no meu próprio WhatsApp, sabe? Eu tenho visto a história de vocês, muitas vezes passando por lutas, por dificuldades, por situações que eu já estive lá também. Então nesse segundo link eu vou deixar, né, um presente para vocês, tá bom? É o link do meu e-book, você vai acessar com a palavra destravar, ok? Destravar, essa é a palavra que você vai usar e você vai receber um presente lá, tá bom? Então Deus te abençoe, faço votos aqui de paz, prosperidade sobre a sua vida, sua casa, sua família. Nos vemos no próximo vídeo, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.